Oi, gente! Chegamos ao último programa da Mostra Novíssimo Cinema Paraense. Estamos muito orgulhosos e contentes de compartilhar com vocês esse projeto. Gostaríamos de agradecer a todos que acompanharam nossa programação e as 20 obras novíssimas do cinema paraense, que motivaram o nosso trabalho nesses últimos meses. Tivemos debates com as equipes técnicas, top 10 dos filmes paraenses e muita informação sobre cinema. E se você perdeu alguma coisa, tá tudo no nosso canal do YouTube. Agora, nós vamos conhecer os curadores que selecionaram essas obras lindíssimas para essa primeira edição. Com vocês, Dayana, Davi e Priscila. Eu sempre costumo ver a minha relação com o audiovisual uma loucura, assim, coisas que super se atravessam, se intercruzam. E com certeza isso se manifestou no meu processo de análise, né, nesse processo de curadoria. A Day, que já trabalhou com produção, entende questões orçamentárias, dificuldades de acesso a equipamentos. Essa Day que agora está trabalhando com roteiro, e entende essas dificuldades, às vezes, de desenvolver e criar nas histórias amarras tão lógicas. Toda essa Day, e principalmente a Day, que é uma pessoa preta, né, que se orienta por teorias afrocêntricas, tudo isso se manifestou no meu processo de curadoria. Assim. Então, eu analisava roteiro, analisava a técnica. Então, a técnica não tá bom, porque claramente essa produção não teve acesso, não teve orçamento, porque foi uma característica dos filmes escritos, em sua grande maioria eram filmes de guerrilhas, eram filmes que não foram financiados. Então, eu desmembrei isso e tentei analisar. A exemplo disso, teve filmes com ótimas técnicas, que a gente tinha fotografias impecáveis, mas tinham discursos problemáticos. O que eu vejo que me ajudou na escolha das obras que foram selecionadas na primeira mostra de cinema, Novíssimo Cinema Paraense, um processo muito pessoal também, assim, sabe? Desculpa, eu vi muito obras que eu olhava e eu lembrava de coisas que eu estava fazendo ou que eu gostaria de fazer e da importância de se mostrar aquilo. Mas, no meu ponto de vista, quando eu consumo arte, eu gosto de consumir uma arte que tenha relação com o que eu estou vivendo, com o que eu acredito do mundo. Então, claro que eu vou muito pela questão da estética. Eu sou fotógrafa, né? Antes de trabalhar com cinema, eu já fazia fotografia. Eu gosto dessa coisa quando tem uma sensibilidade, quando tem uma coisa poética, um mistério. Eu gosto com o que eu aprendi na minha formação acadêmica, que eram obras que falavam sobre questão de ancestralidade, que eram obras que falavam sobre a natureza, que eram obras que falavam sobre questões espirituais. A arte não é só uma coisa de entretenimento, mas sim uma forma de luta, de militância, né? Onde a gente consegue expressar nossas lutas, nossas dores, nossos momentos de felicidades. Tá certo. Nossa, eu adorei, cara. Essa pauta que tu tocou na sensibilidade, realmente, eu tive muitas lembranças assistindo alguns. E aí, eu procurei muito. Primeiro, eu vi assim, quais foram os que me fisgaram assim de começo. O que eu assisti a primeira vez e eu já gostei. E, bem, mas para fazer parte desse processo de curadoria, né, eu tentei primeiro ter um olhar bem crítico, né, levar a coisa bem a sério, assim. A gente vai ter que puxar esse lado mais estético, né, mais audiovisual mesmo, né. Pensar novíssimo cinema paraense, eu acho que é pensar em algo que está se solidificando, que está se encontrando, né? Eu sempre pergunto assim, será que já existe uma linguagem audiovisual paraense? Talvez não, talvez sim, talvez nunca haja, mas eu acho que isso que é legal. Que uma coisa que eu percebi muito foi a diferença gritante entre produções, sabe, entre as produções. E foi até difícil tentar procurar um norte para, como o Davi falou, né? Tipo, o que eu acho importante que as outras pessoas vejam, o que eu não acho. Realmente, tu tocou nesse ponto da idade, né, e do tempo de bagagem, digamos assim. Mas eu acho que também a gente pode colocar aí no meio desse novíssimo muitos temas importantes que, querendo ou não, são novos, sabe?
a galera trans, a galera drag, por mais que a gente sempre tenha visto, no meio do audiovisual ele ainda é novo, sabe? E tu assiste aquilo dali numa vibe muito boa, sabe? Tipo, numa alegria que parece que transpassa a tela que tu tá assistindo, sabe? No meu caso, tem sim, o que eu vi tem muito sobre essa questão da idade, mas a Dai pontuou uma coisa que eu achei bem interessante, que era sobre aqui no Pará não ter um movimento. Se a gente fala assim, outros movimentos, outras escolas de cinema que tiveram, mas eu percebi que já tem, a gente já tem. O que eu vejo é sobre a forma da gente inserir coisas da nossa cultura, que isso é o quê? Nossas histórias, os saberes tradicionais que se tem, né? E também a inserção muito da natureza, então muito dos elementos naturais, muito falar sobre viver na Amazônia, sobre a nossa região, e em vários clipes e curtas metragens falavam muito sobre isso, sabe? Tinha muito isso, sabe? E eu acredito que isso também é uma forma de ser um novíssimo cinema. É um novíssimo cinema que nós, jovens, porque sim, a maioria do que estava sendo produzido eram por jovens, a gente está produzindo uma forma de fazer cinema. Por mais que a gente não tenha essa conexão um com o outro, de trocar muitas coisas, a gente está interligado, porque a nossa região nos proporciona algo que vem da nossa cultura, do nosso berço, que quando a gente vai produzir uma arte, a gente expressa. Teve uma obra que a qualidade que eu vi assim, não era uma qualidade tão boa, mas era visível que eram jovens do interior daqui do Baixo Amazonas que estavam querendo produzir algo. E também o que eu prestei atenção, muita produção em tempo curto. E isso se diz muito sobre a nossa realidade que é voltada para as redes sociais. Então, hoje, muitos dos trabalhos de obras que estão sendo feitas são produções feitas para as redes sociais. São em formatos fáceis para redes sociais. Então, eu assisti um que era 3 minutos. Em 3 minutos, o cara contava aquilo sem nenhuma fala, contava a história dele, e isso era ótimo para uma rede social. Então, assim, eu vi também que muitas das produções eram assim. Hoje é o nosso último programa, mas os filmes vão ficar disponíveis no nosso site e mídias sociais até domingo, dia 2 de maio. Parte importante da cadeia audiovisual é a reflexão sobre os filmes. Por isso nossa mostra abriu espaço para a crítica cinematográfica. Todas as 20 obras terão sua análise. Você pode encontrar os textos no nosso site. E para soltar um spoiler da importância desse pensamento teórico, nosso crítico oficial, Rafael W., nos conta sobre o processo de escrita e também sobre as nossas 20 obras novíssimas paraenses. E aí, pessoal que está acompanhando a mostra do Novíssimo Cinema Paraense, meu nome é Rafael Oliveira, eu sou, entre outras coisas, crítico de cinema, eu escrevo desde os meus 14 anos, mas profissionalmente eu estou aí nesse ramo há um pouco mais de 10 anos, e hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre a importância da crítica de cinema no audiovisual, entre outras coisas que acompanham esse processo de você comentar, de você falar, de você escrever sobre cinema. A crítica de cinema, muito antes de ser a opinião de alguém que estudou sobre isso ou sobre aquilo, sobre técnica, sobre narrativa, sobre a forma de contar uma história, é principalmente um direcionamento para tudo aquilo que está acontecendo no audiovisual. E a crítica de cinema, ela se propõe não somente a comentar sobre aquele objeto audiovisual, mas também analisar, se aprofundar em tudo aquilo que existe por detrás deles, não somente sobre técnica, sobre fotografia, sobre direção, sobre enquadramentos, mas também sentimento. A crítica de cinema, ela também aborda muito o sentimento. Principalmente o que aquela obra está lhe transmitindo enquanto você está ali sentado, admirando, desfrutando dela. E particularmente, a minha análise crítica sempre foi muito pautada na emoção, no que aquele filme, aquele videoclipe, aquele curta-metragem, aquele média-metragem está me transmitindo, está me fazendo refletir enquanto eu estou ali assistindo ele. É muito importante a gente ressaltar que o crítico de cinema ele não precisa ser
totalmente racional o tempo todo, analisar fotografia, enquadramento, trilha sonora, atuações, direção, mas justamente se deixar levar principalmente por aquela viagem que aquela experiência audiovisual está proporcionando para ele. Afinal, cinema não é só técnica. E é também preciso ressaltar que a crítica de cinema, ela não representa um consenso, ela não representa uma verdade absoluta, mas ela está ali muito mais para também incitar uma discussão, um debate sobre tudo aquilo que o audiovisual está entregando. E uma coisa que me deixa triste na cidade de Belém é que nós temos o tempo todo produções audiovisuais acontecendo. Nós fazemos muito cinema aqui, muita televisão, muito videoclipe, mas infelizmente não existe uma profissionalização da crítica de cinema, uma profissionalização desse debate, dessa discussão, que é uma coisa que seria muito bem-vinda para o tanto que a gente produz aqui nessa cidade. Mas, ao mesmo tempo, é muito interessante, muito frutífero e muito benéfico que uma mostra como a do Novíssimo Cinema Paraense esteja acontecendo agora, porque é um início para incitar esses debates, essa discussão sobre a crítica de cinema e a validade dela e o quanto ela merece ser profissionalizada numa cidade que, sim, merece a atenção para tudo que está sendo produzido no audiovisual, que não é pouca coisa. E finalizando, agradeço o convite da mostra para poder falar um pouquinho aqui sobre a crítica de cinema. E um recado: se você quer escrever sobre cinema, escreva. Se você quer escrever sobre televisão, escreva. Sobre videoclipes, escreva. Sobre curtas, sobre médias-metragens, escreva. É muito importante que você coloque a sua opinião para fora, que você desenvolva isso, porque acredite, em algum momento alguém vai olhar para aquilo que você está dizendo e vai dizer: aquela pessoa sabe muito bem do que ela está falando. E pra gente que gosta de escrever e de falar sobre isso, não existe elogio mais gratificante. Então, antes de tudo, comece a fazer aquilo que você quer fazer. Uma das motivações com a nossa mostra é trazer um novo olhar sobre a curadoria e a exibição de produções independentes no nosso estado. Novíssimo também se reflete nas pessoas que trabalharam nessa produção. Desde a VJ que vos fala até o proponente do projeto, somos pessoas trans e atuamos no ramo do audiovisual. Nós que muitas das vezes não temos oportunidades no mercado de trabalho, seja ele qual for, no audiovisual nossas chances também são reduzidas. E é por isso que nós queremos cada vez mais pessoas trans trabalhando nessa área também. Pensando nisso, nossa mostra irá oferecer, na semana que segue, 2 oficinas online para pessoas trans que querem se aperfeiçoar ou se inserir no meio audiovisual. Serão ministradas por esse público, nosso curador Davi Mindelo e nosso diretor artístico Christian Araújo. Ai, como foi gostosa e prazerosa a nossa programação. Eu fico muito feliz em fazer parte disso. Gostaria de agradecer mais uma vez aos responsáveis pela criação e implementação da Lei Aldir Blanc no Pará. Esse incentivo trouxe visibilidade para diretoras, diretores e produtoras desse nosso imenso estado. Nos despedimos assim dessa edição e temos um encontro marcado no que vem, porque a chama da mostra Novíssimo Cinema Paraense não vai se apagar. Beijo, gente, e até o ano que vem, hein?